Na terceira unidade é tratado os saberes e fazeres do campo, que em princípio tem que considerar toda uma história milenar feita pelos camponeses e seus descendentes, ou seja, considerar os povos tradicionais, os indígenas, que já fazem uma cultura do campo, né? E sabem lidar, tem essa relação direta com a natureza. Isso vem nos refletir que, em nome do lucro, da produtividade, da superioridade ética entre os outros valores eurocentrados, foram feitos atos agressivos contra a natureza, nela incluídos os seres humanos. Nessa reflexão, o saber acumulado vem de longas gerações, estão relacionados com a colonialidade do saber local e sua ressignificação diante do domínio do projeto capitalista, principalmente após a década de 1940. Nesses saberes locais, está colocada, então, uma relação direta com a natureza e suas técnicas de relações humanas. Com isso, nós percebemos que, para que esses saberes locais estão sendo, de certa forma, pressionados ou modificados por saberes denominados saberes colonizados, ou seja, técnicas introduzidas pelo colonizador, que no nosso caso foi o português, mas que se estende a todo o saber que veio da sociedade, do pensamento moderno. Os saberes helocêntricos, que são elementos que estão presentes nesse saber colonizador, têm suas raízes no pensamento moderno, que de certa forma trouxe para nós, na atualidade, o pensamento da globalização, que para o campo traz o agronegócio agrícola, com suas máquinas pesadas, a produção feita pelos agroquímicos e a ideia prima da produtividade por excelência, em que tem que se tirar da terra o máximo possível de produtos para atender ao lucro e ao capital. Também nesse saber que veio de fora para dentro, traz a ideia da acumulação capitalista, que no nosso caso se expande também na Amazônia, porque é uma área ainda que tem muitas riquezas e que precisa ser ocupada pelo capital. E ele vem com toda a sua ideologia para fazer isso aí. Nesse processo de construção dos saberes, acontece a chamada naturalização das relações sociais, que parece que é natural esse domínio do saber eurocentrado, o saber moderno, sobre o saber local. Esses pontos que estão sendo colocados são feitos a partir do pensador chamado Lander, que traz essa reflexão desse conhecimento eurocentrado. Também é previsto, nessa forma de pensamento, que a sociedade atual ela não tem ideologias, que traz um modelo civilizatório único, globalizado, universal, que torna desnecessária a política, na medida em que já não há alternativas possíveis a esse modo de vida. Então a cultura, o mercado, a ideia de o mercado como Deus aparece firmemente nisso aí e traz, de certa forma, a mudança no comportamento dos camponeses que cultivam a terra. Isso nós podemos dizer que trata-se o que a gente chama de fim da história, né? Não tem mais saída. Nesse aspecto também traz ainda as multi-explorações do Ocidente com o Oriente, né? E com a América Latina. E uma dessas separações se dá na dimensão do religioso, né? Que por meio da religião também traz esse pensamento do cultivo da terra, da forma de viver do camponês, a composição da família dele, tudo que aparece nessa dimensão. Então, desse modo, há então um conhecimento descorporizado e descontextualizado, que vem de fora para dentro e parece que quase inevitável que ele esteja em nosso pensamento. Com isso, ele traz então um pensamento de Habermas, que diz o seguinte, que o projeto de modernidade formulado pelos filósofos do Iluminismo no século XVIII baseava-se no desenvolvimento de uma ciência objetiva, de uma moral universal, de uma lei e uma arte autônomas e reguladas por lógicas próprias. Ou seja, essa ciência que é pura, que é exata, que sabe o que quer. Então, o seu destino é o quê? Trazer o conforto, trazer o ideal de liberdade, toda
a promessa que a modernidade traz com esse iluminismo. Com o início do colonialismo na América inicia-se então a organização colonial do mundo, mas simultaneamente a construção colonial dos saberes, da linguagem, da memória e do imaginário. Então esse pensamento eurocentrado que vem para a América com o colonizador, ele traz então um conjunto de saberes, das linguagens que são próprias da ciência moderna, uma memória que é também colocada para os povos que aqui habitavam, e isso vai construindo, de certa forma, o imaginário do camponês, do indígena, dos povos tradicionais e toda a população. E passa a ser considerado como o único e verdadeiro. Também hoje acontece, então, a naturalização da sociedade liberal e as origens históricas das ciências sociais. Segundo o seu defensor, para gerações de camponeses e trabalhadores que durante o século XVIII e XIX viveram na própria carne as extraordinárias e traumáticas transformações, expulsão da terra e do acesso aos recursos naturais, a ruptura com os modos anteriores de vida e de sustento, condição necessária para a criação da força de trabalho livre e a imposição da disciplina do trabalho fabril, este processo foi tudo, exceto natural. Então, esse autor ele questiona o quê? Que isso não foi nada natural, que isso foi uma coisa criada pela modernidade para tornar legítimo e natural o processo de ocupação e domínio do pensamento e dos saberes aqui existentes, ou seja, o saber local. O Thompson, então, defende a seguinte tese. Minha tese é de que a consciência do costume, os usos do costume eram especialmente robustos no século XVIII. De fato, alguns dos costumes eram de invenção recente e eram, na realidade, demandas por novos direitos. A pressão para reformar foi resistida obstinadamente. E no século XVIII abriu-se uma distância profunda, uma alienação profunda entre as culturas de patrícios e plebeus, porque uma se colocou sobre a outra, né? E com isso se construiu um pensamento, né? Que vem vigorando até de longas datas e entrou no imaginário também dos camponeses. Algumas raízes da cultura feudal ainda permanecem no campo, como as parcerias, os contratos de terças, os arrendamentos, que são parte desse processo ainda. Então, essa é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço para toda a humanidade, do ponto de vista de sua própria experiência, colocando sua especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e universal. Então, o pensamento europeu se coloca como todo-poderoso. Esse pensamento também hoje se estende ao que projeta o pensamento norte-americano sobre todas as partes do mundo, que coloca-se na condição de que está acima de tudo e de todos, né? Que dita regras, que impõe costumes, que pontua as ideias para que os povos viviam daquela forma, de certa forma determinando o que determinado povo pode fazer ou não. Por outro lado, como diz Foucault, onde tem resistência tem poder. Onde tem poder, tem resistência. Também esse autor pensa as alternativas do pensamento eurocêntrico, colonial da América Latina hoje. Então, o que a América Latina pensa? No caso nosso, Brasil, Rondônia, né? Uma concepção de comunidade de participação, assim como de saber popular, como forma de construção e, ao mesmo tempo, produto de uma episteme de relação. Tem uma outra forma de pensar o conhecimento a partir de baixo, a partir do local. A ideia de libertação através da praxis, que pressupõe a mobilização da consciência em um sentido crítico que conduz à desnaturalização das formas canônicas de aprender e construir ser no mundo. Ou seja, nessa relação teoria prática, sem pensar de forma dicotômica, que vai mobilizar a forma de pensar e de construir o conhecimento e a vivência no mundo. Também se pensa como alternativa a redefinição do papel do pesquisador social, o reconhecimento do outro como si mesmo e, portanto, a do sujeito objeto da investigação como ator social e construtor do conhecimento. Então, nessa lógica,
o sujeito e o objeto estão imbricados um no outro. Também, como alternativa, o caráter histórico, indeterminado, indefinido, inacabado e relativo do conhecimento, a multiplicidade de vozes, de mundo de vida, a pluralidade epistêmica. Então, como se percebe, há uma abertura para observar esse caráter histórico, trabalhar essa não determinação que o próprio conhecimento europeu traz, trabalhar o conhecimento como coisa inacabada e percebendo a sua incompletude na construção do conhecimento. Também, como alternativa, se pensa a perspectiva da dependência e logo a da resistência, a tensão entre minorias e maiorias e o modo alternativo de fazer conhecer. Então, nessa relação entre minorias e maiorias, que o contrário, né? As minorias não é tão minorias assim, que representam a maior parte da população, que vão buscar essa forma alternativa de fazer e de conhecer, que tem acumulado e possivelmente nessa relação de ressignificação desses conhecimentos, constrói-se novas formas. Também é preciso que seja feita a revisão de métodos, as contribuições e as transformações provocadas por eles, ou seja, por todos os agentes e sujeitos que fazem parte desse espaço-tempo que é o campo.